Quando a pastora falou que eu ia trazer a palavra, né? Veio no meu coração, né, o Gênesis 37, né? De José. No meu livro tem título, Sonhos de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são gerações de Jacó, sendo José de 17 anos apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreceu ainda mais. E disse-lhes: ouvi, péssimo, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que tivesse? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentavam seus irmãos junto de Siquém? Bem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Podeis assentar. José é vendido como escravo. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra eles para o matar. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-los, lancemo-nos numa destas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será de seus sonhos. E ouviu Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos deles. Isso disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomando, lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão, então levantaram os olhos e viram uma companhia de ismaelitas, que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, para levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamos-nos a estes ismaelitas. Assim não seja nossa mão sobre eles, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos aborreceram. Passaram, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou suas vestes, e voltou a seus irmãos e disse: o moço não está lá, para onde irei eu? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor.
E reconhecendo-a, disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, pôs saco sobre seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, de ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Glória a Deus. Essa história é bem conhecida, né? A história de José. Mas o que me chama a atenção, né? Quando veio um hino assim no meu coração, assim, de repente, estava vendo vários hinos, menos aquele não morrer, né? E daí, quando a pastora falou que eu ia trazer a palavra, veio assim no meu coração, né? A palavra de José. Muitas vezes a gente é desacreditado. A gente precisa aprender a saber até falar testemunho. Muitas vezes a gente tem que. O nosso testemunho é o silêncio. O que aconteceu com José aqui é que ele falou demais. Né? Ele já tinha os irmãos que tinham muita inveja dele. O pai também ajudava, porque amava mais a ele, aparentava mais ele, dava presentes para ele. Então, tudo isso conspirou, né, contra a vida de José. Quase morre ali, pela mão dos irmãos. Mas Deus ele tinha uma promessa na vida de José. E a promessa de José começava exatamente onde? Na luta, no deserto. Era no deserto que ia começar a luta. Né? O sonho que ele tinha sonhado tão bonito, o começo não era tão bonito. Para ele conseguir chegar naquele sonho que ele teve que passar 13 anos no deserto, sem a família, sendo caluniado, porque ele foi caluniado mais de uma vez. Então, ali foi a experiência que ele teve. E quanto mais luta ele passava, mais ele tinha que se achegar a Deus, porque ele não tinha ninguém. É verdade. Ele tinha família para poder chorar, ele não tinha amigo para poder chorar. É verdade. Ele só tinha Deus. E ali ele se aproximava mais de Deus. E é isso que nós falamos para nós também. A sua luta é um processo da sua vitória. A sua luta não é para você ficar chorando, mas é para você se erguer. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele luta as nossas vitórias. Que Ele é que traz a vingança, não somos nós. Então, o Senhor está falando para mim e para você que essa luta, ela vai passar. Mas até ela passar, tem um caminho. Um caminho de choro, um caminho de dor. Muitas vezes um caminho de solidão. Porque muitas vezes a gente não consegue falar para os outros. Mas é quando a gente não fala para ninguém que a gente fala exatamente para quem? Para Deus. É quando a gente pega e fala com Deus. É muitas vezes quando a gente chora no banheiro, sem ninguém ver, mas Deus vive. Então, ali quando José passou aquele processo, até chegar a ser um governador, ali ele aprendeu a ser cada vez mais humilde. É verdade. Porque perante os irmãos ele era um metido. Vamos falar bem a verdade. Se a gente olhar assim pelos olhos dos irmãos, ele era metido, certo? Ele chega com as túnicas para dedar os irmãos. Essa é a verdade. Não é? Ele vai lá porque fala que ele quer dizer, os irmãos também ajudar, para não dar uma notícia, né? Mas ele ia lá para contar para o pai, quer dizer, ele é um fofoqueiro. Quer dizer, né? Ó, meus irmãos estão aprontando. Só que, olha que interessante, né? Fala que ele era um pastor de ovelhas. Que mistério, né? É sempre um pastor, né? Ele era um pastor de ovelhas. E ele foi lá para curiar, para contar.
E aí o que ele aprende nesse processo? Ele aprende a fechar a boca, né? Porque ele aprende a fechar a boca, ele aprende a ser mais humilde, ele aprende a confiar só em Deus. O mais E o mais bonito de José, da história de José, é quando ele vê os irmãos e ele ali poderia trazer a vingança. Ali era a hora, né? Que ele poderia trazer a vingança. Quando os irmãos chegam com fome, os irmãos não reconhecem ele porque os irmãos já achavam que ele tinha morrido. Na situação que estava, nunca imaginaram ele. Não reconheceram ele. 13 anos, muda muito o rosto, né? E aí ele chega, e aí o que ele faz, né? Ele coloca os irmãos à prova. Antes de se rebelar, eles colocam os irmãos à prova para ver se o que os irmãos tinham feito, os irmãos também tinham se arrependido. E o que a gente descobre? Que os irmãos também se arrependeram do que fizeram com ele. Porque os irmãos não deixam pegar Benjamim. E aí Judá, que é exatamente o irmão que fala para matar ele, é exatamente o irmão que fala assim: deixa eu ficar no lugar de Benjamim, para que meu pai não morra de desgosto. Olha que lindo. Quer dizer, ali mostra o arrependimento de todos os irmãos. Eles também se arrependeram do que eles fizeram. E aí quando ele vê que eles se arrependeram, aí que ele se revela. E aí ele também dá presente para os irmãos, dá mais presente para Benjamim, mas os irmãos não têm aquela inveja mais no coração. Né? Então, é um processo. As nossas lutas são um processo. Mas é um processo para nos aproximar de Deus. Nesse processo a gente não pode desanimar, porque muitas vezes vai se passar anos. E é o que o Senhor está falando para nós. Nós não devemos desanimar. É como o hino falou: eu não morrerei. Eu não vou morrer até que a promessa de Deus esteja realizada na minha vida. Você não vai morrer até que a promessa de Deus esteja realizada na sua vida. Nós não vamos morrer. Mas nós vamos viver essas promessas. Mas para nós vivermos essas promessas, nós precisamos perseverar. Nós precisamos aprender a cada dia nesse deserto. E é difícil. É difícil. É difícil controlar a carne. Os pensamentos, então, piorou, né? Porque a gente não fala, mas a gente pensa. Esse é o mais difícil, né? E tem sempre um satanás. Sai de mim, sai de mim. Sabe? Então a gente passa por processos para a gente ir crescendo, né? E a história de José mostra bem isso, né? Todo o processo que ele passou. Foram 13 anos, né? 13 anos sendo escravo, depois na prisão, né? Porque ele passa bem a penúria mesmo. Mas ali ele vira governador. E é isso que o Senhor está falando para mim e para você. Pode passar até anos, mas não desanime. O seu processo, a sua luta, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E a gente lembra como aquele salmo, né, que fala assim: quando eles chegam em Sião, nós estávamos como os que sonhavam. Né? Acho que é Salmo 136, que fala assim, né? Quer dizer, nós estávamos como sonhando. Né? A gente passa tanta luta, quando vem a nossa vitória, é como se fosse um sonho. Né? Você fala assim: nossa, Deus realizou. Parece que não é realidade. Né? Ali eles estavam assim, como que sonhando. Parece um sonho. Né? Na vida de José também foi assim, quer dizer, ele passa tudo aquilo, aí quando ele recebe a vitória, ele vira governador, muda o nome dele, arruma uma mulher, falei, nossa, tô junto. É como se fosse um sonho, né? Para quem passou aquelas lutas todas, né?
não é diferente também na nossa vida. Louvado seja o teu santo nome. A gente passa por muitas lutas, mas o final delas é a nossa vitória, né? É como a linha de chegada, né? Você tem que correr, percorrer todo esse caminho para você chegar, para você ter a sua vitória. Amém? E agradeço a minha rica oportunidade. Não